Vilela, antes de mais nada, eu queria dizer que não é o mundo físico quem determina o que acontece no mundo espiritual. É o contrário. É o que acontece no mundo espiritual que determina o mundo físico, porque o mundo físico veio do mundo espiritual. É um mundo que coexiste com o nosso? Coexiste, são dimensões diferentes. E o tempo lá, como funciona? Na eternidade não tem tempo. Tá. É diferente. A nossa dimensão temporal, ela é parte de uma dimensão que vai acabar um dia. O Deus é eterno. O que significa que Deus é eterno? Que ele pode experimentar o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Porque, na verdade, ele olha de fora. Ele está fora do tempo. Está fora do tempo, está fora da dimensão do tempo. E o mundo espiritual, ele determina o que acontece no mundo físico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, isso que as pessoas estão sentindo, né, uma certa angústia, um medo do que vai acontecer, isso já é resultado de uma opressão espiritual que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. E eu, pessoalmente, acredito que nós estamos já vivendo num período que vai avançar para um governo do anticristo. Então, esse espírito de, né, essa fissura, esse medo, essa angústia, eu acho que algumas pessoas podem até estar tendo algum discernimento de que vai acontecer alguma coisa errada, mas mesmo as que não têm, estão sentindo a opressão que é resultado das batalhas espirituais que estão acontecendo. E eu acredito que a gente também pode deixar mais para o final do programa, mas eu acho que a inteligência artificial, ou o que vier a partir dela, é meio que um arauto desse final dos tempos, porque as possibilidades que se abrem daqui para frente de tecnologia, de substituição de emprego, de pobreza, e as mudanças climáticas e aumento das guerras, pode culminar para uma coisa meio irreversível, né? Não, será irreversível. A tua pergunta eu acho que é interessantíssima. Você recebe muita gente aqui, você fica muito antenado, né? De astronomia. Mas você sabe que tem um escritor chamado Alvin Toffler, não sei se você já ouviu falar, esse cara é um dos maiores escritores do mundo, ele é um sociólogo. Ele escreveu um livro que eu li há 30 anos atrás, chamado A Terceira Onda. Sim. Espetacular esse livro. O que ele dizia? Ele dizia que a primeira onda da humanidade era quando a humanidade ela vivia da agricultura. Ela saiu de caçador e coletor para agricultura. Ele está falando já da história mais... Se fixa em um lugar, começam a aparecer vilas, cidades e o agrupamento de pessoas. Só que o que ele diz? Que as relações entre pessoas dependem das relações comerciais. Então, quando a humanidade começou a se fixar, porque antes eram nômades, né? E ficavam andando à procura de alimento, de comida, de animais e tal. Quando eles se fixaram, começaram a criar as cidades, as vilarejos e tal. Mas, naquele tempo, ele disse que as famílias, elas não eram nucleares. Morava pai, mãe, tio, primo, avô. Era meio que amontoado? Tudo? Amontoado. Então, o mundo... Eram os clãs. Olha lá. Terceiro. É o autor de Choque do Futuro, que é outro livro fantástico também. O industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. Então, primeira onda, agricultura. Agricultura. A industrialização é a segunda onda. E com a industrialização, houve uma mudança no mundo. Pô, total. O que ele, na verdade, afirma é que quando você muda de uma onda para outra, você muda o mundo enquanto... Toda a estrutura do mundo, o funcionamento do mundo. E nós estamos vivendo numa guinada também, numa virada. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Já está na terceira onda ou ela vai vir? Não, nós já estamos indo para a quarta onda. Qual é a terceira onda? A segunda onda é a da industrialização. Sim. O que aconteceu com a industrialização? As pessoas saíram dos campos e foram para as cidades. E o que determinou isso? Determinou que você não tem, por exemplo, na cidade, lugar para pôr toda a família. E aí nasceram as famílias nucleares, que mudou o conceito de família. E o que é a família nuclear? Pai, mãe e filhos. Sei. Isso é mais ou menos o que nós estamos vivendo isso. Só que ele, quando escreveu isso, ele disse que no futuro, essas famílias elas mudariam
da forma como elas seriam famílias. Aí ele começou a falar de divórcio, que aí é um camarada que tem filhos, mas casa com uma mulher que tem filhos, aí junta e aí depois ele fala pais solteiros, mães solteiras. Aí, exatamente, aí ele fala também dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Sim. Ele previu tudo isso acontecer. A terceira onda que ele prediz é a onda da tecnologia. Então é a onda que viu nascer o quê? Da internet. O computador, a internet, que também mudou a nossa. Totalmente. E a gente pegou isso. Você é mais jovem que eu, mas, poxa vida, eu vi o nascimento do celular. Eu tive o primeiro computadorzinho que eu ficava lá dando, tentando programar para dar aqueles comandos e tal. Eu me lembro que a primeira vez que me falaram de internet, eu falava, como assim? Tipo, o fax já era estranho antes. Já era né? estranho. Passa uma imagem aqui, ela sai em outro lugar. E a internet... Mas o telefone, eu falava, telefone sem fio? Como assim? Como é que vai transmitir? É muito E quando falaram de internet, quer dizer, a tecnologia também mudou a vida das pessoas. Claro. Não é? Agora, é importante, quando você olha para a Bíblia, a gente saber discernir isso. Eu acho interessante porque lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, Davi, quando ele passou a governar em Hebrom, né? Porque primeiro ele governou 7 anos em Hebrom, que é no sul, em Judá, na região do sul de Israel, e depois ele unificou as tribos. Ele, quando ele foi formar o seu exército e o seu gabinete de governo, olha o que a Bíblia diz. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Tinha uma tribo de Judá, de Israel, que se chamava Issacar. E eles tinham homens inteligentes para discernir o tempo. E Davi, quando foi formar o seu gabinete, ele contratou esses caras. Então, hoje, para responder a tua pergunta, para onde nós vamos, o que nós precisamos discernir os tempos. Porque o discernimento disso aí, das transformações, é tão importante. E eu estou falando tanto de discernimento espiritual, quanto de discernimento de inteligência mesmo. Por exemplo, você já ouviu falar do Holocausto Armênio? Sim. O Holocausto Armênio começou Vamos fazer até um programa especial sobre isso. Começou em 1915 e foi até 1923, quando a Ataturk veio e fez... o Império Otomano caiu e aí ele fez uma revolução democrática, uma revolução educacional. A Turquia passou a ser uma nação, né, de primeiro mundo, ocidental e tal. Só que durante esses 8 anos, os números mais, vamos dizer assim, econômicos, dizem que morreram 800 mil armênios. E os números maiores, 1.800.000. Os turcos, durante a Primeira Guerra Mundial, eles acabaram com a Armênia. Agora, por que é importante você discernir o tempo? Porque naquela época, os armênios que eram cristãos, muito crentes, um dia um profeta falou, olha, nós precisamos ir embora, porque a Armênia vai ser invadida pela Turquia e vai acabar com a nação. Muita gente não creu nisso. Mas os que creram e fugiram com as suas famílias foram salvos. Dentre esses, tem a família Shakarian, que depois, um desses descendentes do Shakarian é o Demo Shakarian, que é o fundador da DONEP. Já ouviu falar da DONEP? Não. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Esse camarada impactou o mundo com evangelização para empresários e daí por diante. Mas ele conta no livro dele, O Povo Mais Feliz da Terra, que foi por causa do discernimento de um profeta e o discernimento daqueles que ouviram a profecia e decidiram abandonar tudo e ir embora, que a Armênia subsistiu. Porque primeiro eles mataram os homens, depois violentavam as mulheres e daí por diante, e praticamente a Armênia foi dizimada por conta dos turcos, né, que invadiram durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, a Bíblia fala sobre a importância de você discernir o tempo. E hoje nós estamos vivendo esse tempo também. E tem tanta gente, parece que avoada, que não está percebendo. Tem gente que quer negacionismo, não está percebendo que as coisas vão acontecer. Os sinais estão aí, Jesus mostra os sinais na natureza, os sinais de tudo que a Bíblia diz, que nós vamos falar mais para frente, e as pessoas ainda assim preferem acreditar no mundinho que nós estamos vivendo e não discernir os tempos, e o discernimento, ele é muito importante. Por exemplo,
Vamos falar aqui da questão de empresas. Você sabia que a Netflix hoje é uma potência, né? Vale 400 bilhões de dólares. Você sabia que a Netflix ofereceu para vender a Netflix para Blockbuster Sim. por 50 milhões. E a Blockbuster não topou. Sabe o que o CEO da Blockbuster falou? Deu risada, falou que piada. Nós somos a maior empresa do mundo de produção de locação de vídeo. Esses caras vêm querer vender por 50 milhões. Hoje, a Netflix fala 400 bilhões de dólares. E cadê a Blockbuster? Acabou. Quebrou. Por falta de discernimento do tempo que está vivendo. Os estudiosos, eles falam, Vilela, que daqui 30 anos, metade das profissões que vão existir não existem ainda. Então nós estamos vivendo, de fato, uma mudança, e essa mudança é disruptiva, e ela tem a ver com tecnologia e tem a ver com inteligência artificial. Então, nós temos que entender que as coisas, a verdade, ela é multidisciplinar. A quarta onda seria, então... A terceira onda da tecnologia, a quarta é a da inteligência artificial. E nenhuma outra onda vai ser mais disruptiva para mudar a vida das pessoas e a relação entre as pessoas do que essa. Porque, sabe por quê, Vilela? Porque cada vez mais o homem está perdendo a sua privacidade. Está vendendo ela por nada, né? Hoje, qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira é o seu cérebro, é o que você pensa, é o que você sente. E isso vai acontecer através da inteligência artificial. Eu queria até falar para você aqui que eu andei fazendo uma avaliação, pesquisando, lendo bastante a respeito disso. Eu quero até... Você está falando também de Neurolink, de chip... Então, o Neurolink e o chip ainda é a terceira... Na verdade, já é o início da quarta onda. Da quarta onda, que é a inteligência artificial. Alguns estudiosos da inteligência artificial dizem o seguinte, que o primeiro estágio dela é a inteligência artificial se tornar mais autônoma. Tá? Ou seja, nós estamos nesse estágio. A inteligência artificial vai deixar de ser assistente para ser um colaborador. Então, o que a gente tem hoje? Carros autônomos, que dirigem sozinho, não precisa do homem, não é isso? Nós já temos aparelhos domésticos. Autônomos. Você tem geladeira, por exemplo, que sabe o que tem dentro. Já pede para o supermercado quando falta uma já comida. Manda um e-mail para o supermercado sem que o camarada tenha que fazer. Para encomendar, entendeu? Nós já temos aspiradores de pó. Você já tem drones, robôs que já estão servindo, que já falam, né? Isso, obviamente... O Elon Musk falou que quer despejar não sei quantos mil robôs até há 5 anos aí, todo mundo vai ter um robô pessoal aí. Do mesmo jeito que hoje todo mundo tem o seu celular pessoal. Então, democratiza, né? Mas qual é o segundo nível da inteligência artificial? É quando a inteligência artificial começa a fazer parte do mundo físico em todas as instâncias. Então, relógios, fones de ouvido, óculos, que vão interagir em tempo real. Lembrando que a inteligência artificial sempre tem autonomia, né? Está crescendo a autonomia. É aí onde entra o chip. A Neuralink e tudo, né? No início... O que ele propõe? Só dá um boost. O que é um boost? Dá um impulsionamento na inteligência humana. E ele, inclusive, diz que isso é para que possa competir exatamente com as máquinas. Porque senão o ser humano vai ficar muito para trás, né? Então, vai ter uma melhoria na capacidade cerebral, porém, como é inteligência artificial, ele vai começar a interpretar as ondas cerebrais. Por exemplo, o chip está lá. Você tem uma emoção de tristeza. As suas ondas cerebrais vão ser apreendidas pelo chip. Sim. Olha, isso aqui, esse comprimento de onda, esse comportamento é quando ele está triste. Ah, isso aqui é quando ele está feliz. Isso aqui é quando ele está com raiva. Isso vai armazenando e ele começa a interpretar o que você sente e começa a interpretar até o que você pensa. Com o tempo ele vai crescendo no vocabulário, né, do entendimento dessas ondas, vai chegar uma hora que ele vai entender, conseguir ler a sua mente. Sim. Sem que necessariamente esteja lendo. Ele está lendo o resultado dela, o comprimento de ondas. Não é? Agora, o terceiro estágio da inteligência artificial é
a chamada personalização radical da experiência humana. O que é isso? A inteligência artificial, não estou falando do chip mais dentro, estou falando de qualquer aparelho que tenha inteligência artificial, vai interpretar como você pensa, o que você sente, como você reage emocionalmente, e vai prever o seu comportamento para, de alguma maneira, antecipar uma solução. Ou seja, Hoje em dia já acontece em outro nível, né? outro nível. Tem Tá gente- começando, tá tudo incipiente. Tem gente que recebe coisas sobre bebê, de fralda de bebê, e fala, pô, mas minha mulher não tá grávida. Depois de um dia, 2 dias, a mulher fala, tô grávida, por causa da mudança do comportamento dela, de não sei o quê. Agora imagina o seguinte, O algoritmo acaba você tá percebendo. você tá vendo ali um vídeo. Olha, isso que eu vou falar, gente, você que é cristão, presta atenção, porque nós estamos vivendo, na minha opinião, os últimos anos de uma oportunidade extraordinária de pregar a respeito de Jesus. Vou te dar um exemplo. Como é que você é expert disso? Você é o campeão aí dos cortes e tudo mais. É. Como é que o algoritmo entrega um vídeo que uma pessoa publica? O que ele vai... É através do comportamento. Se ele clicou num vídeo seu, aí o Quantos segundos ele fica? Hã? Quantos segundos ele fica, quanto mais... E aí ele oferece outro seu. Mas o que mais que ele interpreta para um... Por exemplo, o Instagram. Eu posto direto, né? Sim, no sim, Instagram. sim. Por que uns vídeos vão mais longe e outros não? Porque Mais gente assistiu. Mais gente... como é que ele entrega? Ele entrega pelo engajamento. É. Se você curtiu, se você compartilhou, se você comentou. Até os haters ajudam o engajamento. claro. Então, quanto mais engajamento tem num vídeo, mais longe ele vai. Só que nós estamos vivendo o final desse tempo. Porque quando a inteligência artificial começar a interpretar você, por exemplo, você vê um vídeo de uma mulher bonita que te atrai. Ele vai interpretar a tua reação. Ele fala, ele gosta de loira. Ele não gosta de moça de cabelo curto. Entendi. Aí ele não vai te entregar mais vídeos de pessoas de cabelo curto e que não sejam loiras. Ah, ele gosta de piadas, ele gosta de coisas engraçadas. Comédia. E aí, diferentemente desse tempo em que o algoritmo entrega por conta do engajamento, e quando o algoritmo entrega por conta do engajamento, o que acontece? As pessoas acabam se convertendo. Hoje, eu caminho no mundo inteiro, pessoas vêm e falam para mim, puxa vida, eu te assisti no Vilela e eu entreguei minha vida para Jesus. É recorrente. É recorrente. Você vai ter bom. eu vou ter uma coroazinha lá, você vai ter uma pedrinha para amém. você também. Amém. Porque você abriu a porta. Só que quando isso acontecer, ele não vai mais entregar os vídeos por conta do engajamento. Ele vai entregar por conta do que ele interpretou, das suas reações, dos seus sentimentos. Ou pelo que estão pagando para entregar também, né? Mas o que acontece no que diz respeito a uma pregação do evangelho? Ah, sim. Ele não vai, a pregação do evangelho não vai mais para ninguém que não queira. Porque tem muita gente que fala, não gosto de coisa de crente, não quero saber. Mas um dia houve uma entrevista minha com você e fala, pô, mas esse pastor está falando uma coisa interessante, passa a seguir. Quando a inteligência artificial estiver interpretando tudo que a pessoa sente, tudo que ela... as reações dela, eles só vão entregar aquilo que for do interesse do indivíduo. Você entendeu? Vai cada vez mais ficar nichado. É igual, por exemplo, você sabe que a Lília, a minha esposa, ela tem uma atitude assim, ela fala, ó, me irrita esse negócio de ficar só mandando o que eu gosto. Então, politicamente, ela ouve tudo. Ela falou, eu ouço o lado que eu não concordo porque eu quero receber. Mas tem que ser mesmo. Se eu não ouvir, sabe o que vai acontecer? Eles só vão me mandar e eu vou ficar dentro de uma bolha. E tudo tá virando assim. Por exemplo, a minha filha, ela tira a maior sarro da gente porque a gente gosta muito dos doramas, né? Sim. Eu e a Lília, a gente assiste um dorama atrás do outro, porque é uma coisa mais tranquila, não tem muita sacanagem. E aí o que acontece? A gente vai para os Estados Unidos, a conta que tá lá do Netflix é dela. Ela fala, pai, você poluiu o meu... Começa a oferecer só Meu dorama. nome é só dorama. Pelo amor de Deus, abre uma conta aí para você, né? Então, no futuro vai ser assim. Eles vão interpretar... Não, dizem que vai ter um filme feito especialmente para você.
Ele vai pegar o filme, vai sair o novo filme do Tom Cruise. O filme que você vai assistir não é o mesmo O que eu. final do filme não é o mesmo. O final, os atores, sei lá, o enredo, é todo feito pro meu gosto e pro seu é diferente. E o que que acontece com isso? Você prende a pessoa no nicho e impede ela de ver todo. Pensar diferente. De pensar diferente. E isso é muito nocivo, porque é muito fácil de você, a partir daí, você manipular as pessoas, né?